Epílogo. Parte 2. A carruagem seguiu em frente. O longo projeto finalmente acabou. Ains nunca tinha experimentado por conta própria, mas provavelmente era assim que se parecia ao ser expatriado. Mesmo voltando a Nazarick de vez em quando, esta poderia ter sido a primeira vez que ele esteve longe por tanto tempo. Ele tinha deixado a questão de governar os demi-humanos das colinas Abelium para Albedo, e ele entregou a totalidade dos futuros assuntos do reino sacro para Demiurgo. Em outras palavras, Ains tirou o peso de seus ombros. Ele suspirou, sutil o bastante para que Shizu, que estava sentada à sua frente, não notasse. Embora ele tivesse mudado o roteiro de Demiurgo para o modo fácil na metade, a fadiga de todos os eventos complicados até aquele momento ainda não havia sido totalmente eliminada. No entanto, ele sentiu a sensação de relaxamento resultante da solução de um problema anteriormente insolúvel. Dito isto, depois de voltar a Nazarick e Hantel, ao invés disso, ele precisaria cuidadosamente e lentamente cuidar do trabalho que ele havia adiado nas 2 últimas temporadas. Antigamente, ele havia colocado seu carimbo nos documentos de uma forma descuidada, confiando que Albedo já os havia examinado, apenas para ser informado. Na verdade, apenas o Ain-sama poderia tomar decisões tão rapidamente. Estou cheia de respeito. Ain se perguntara se essa avaliação era sarcástica ou não. De fato, não era porque tinha trabalho esperando por ele que não tinha usado o portal o que poderia levá-lo de volta em um instante. Definitivamente não. Havia maneiras de se teletransportar para lugares que não se viam antes, mas ainda era cedo demais para isso. Não adiantaria mostrar as cartas em suas mãos. É claro que o anjo na carruagem não havia dito nada, e a magia de anti-adivinhação que ele havia conjurado não havia sido acionada. Era um sinal claro de que ninguém estava monitorando Ains e os outros, mas a oposição poderia estar usando métodos que Ains não conhecia. Como ainda há tempo, posso esperar até chegarmos a um local mais protegido para lançar uma magia de teletransporte. Pensou Ains. De fato, definitivamente não era porque ele queria ficar longe daqueles documentos que ele não conseguia entender, não importando quantas vezes ele os lesse. Ainda assim, se houvesse um problema. Shizu não disse nada desde que entrou na carruagem. Neia também tinha sido assim, mas ele sempre se sentia inquieto quando compartilhava uma carruagem com alguém e o mesmo ficava quieto. Ele poderia mencionar algo se a outra pessoa fosse um homem, mas ele teria de tomar cuidados com suas palavras, já que ela era mulher. Você não pode dizer algo, Shizu. Esse pensamento estava na mente de Ains desde o começo. Lamentavelmente, não parecia que isso iria acontecer tão cedo. Finalmente, Ains não sendo mais capaz de suportar o silêncio, e depois de se preparar para o pior, disse: Shizu, como se sente sobre deixar Nazarick trabalhar sozinha? Você tem alguma pergunta ou sugestão para o futuro? Começaria ouvindo um relatório de sua subordinada, que estivera ocupada com o trabalho quando fora enviada para uma missão. Embora ele não fosse bom em falar com mulheres, tudo bem quando ele as imaginava como colegas de trabalho. Eu acho que fiz meu melhor. Mesmo? Você realmente trabalhou muito mesmo. Esse foi o fim da conversa. Estava morta e enterrada. Mesmo que ele esperasse um pouco mais, ele não deveria esperar que Shizu continuasse. Uma vez que as palavras fiz meu melhor foram mencionadas, foi muito difícil continuar a partir daí. Ela não respondeu à pergunta sobre ter dúvidas ou sugestões futuras. Todavia, esses pensamentos eram apenas as contemplações superficiais de um superior. Ele deveria estar pensando, já que ela fez seu melhor, tudo o que tenho a fazer é esperar pelos resultados. Também havia benefícios. Isso porque a implicação era que nada havia acontecido, o que poderia causar um problema ou se tornar um problema. Contrariando suas expectativas, Shizu continuou. É difícil pensar e agir por conta própria. Realmente, é como diz. Shizu estava trabalhando em Nazarick todo esse tempo, e tudo o que fazia se resumia a receber instruções e executá-las. No entanto, ele só lhe dera instruções superficiais desta vez, e então as ações que ela tomou com base nas decisões que tomou dentro do escopo dessas instruções foram sua primeira tarefa. Por tudo que sabia, isso poderia ter sido muito amplo para ela. Talvez ele devesse ter começado dando-lhe uma tarefa mais simples, mas Ains tinha certeza de que Shizu lhe daria resultados concretos. Ainda assim, não é incomum que as Pleiades saiam para missões. Agora a narrativa é de que as empregadas demônios são lacaias do rei feiticeiro, isso se espalhará do reino sacro para as outras nações. No futuro, você pode receber ordens que resultam na liderança de seus subordinados para atividades fora de Nazarick. Esta foi uma boa experiência. Mas dar instruções vagas foi uma má ideia. Assim como eu pensava, a pessoa que dá ordens tem que dizê-las de forma clara. Neste ponto, Ains sentiu que ele estava cavando seu próprio túmulo. Como o pináculo de Nazarick, Ains era o mais propenso a dar ordens. Eu não posso chegar a planos de ação concretos.
Ou melhor, se eu chegar a planos superficiais, Albedo e Demiurgo terão olhares de desaprovação. Deve-se enfatizar a adaptação à situação e propor planos que deem certo grau de liberdade. No fim, a pessoa que lida com a situação cara a cara que deve julgar como prosseguir. Sim, eu aprendi muito mais em comparação com apenas seguir instruções. Ah, mesmo? Isso é bom. Eu entendo muito bem como se sente. Ains coçou a cabeça enquanto acenava, mas quando percebeu a diferença de competência entre Shizu e ele, cujo cérebro inexistente doía quando lia os relatos de Demiurgo, a vontade de chorar veio do fundo de seu coração. A propósito, Ains decidiu mudar de assunto. Se ele continuasse, só poderia acabar se chocando mais. Parece que você e a senhorita Baraja se davam muito bem. Foi uma pena que tivemos que nos separar. Eu estava interessada nela. Mesmo? Mas isso é maravilhoso. A expressão de alegria de Ains foi genuína. Suzuki Satoru não tivera filhos, mas podia entender como um pai se sentia quando ouvia que uma criança que não tinha amigos fizera amigos pela primeira vez. Ah, ainda bem que eu a ressuscitei. O que significa ficar interessada? Não me diga que ela não é uma amiga, mas sim como um brinquedo. Posso supor que vocês são amigas. Shizu brevemente inclinou a cabeça em pensamento, mas no final ela respondeu com um sim. Ains ficou extasiado de felicidade. No entanto, esse estouro de alegria foi prontamente negado. Ele estava infeliz por ser privado disso, o pensamento de que esta poderia ser a primeira vez que alguém de Nazarick fez um amigo fora trouxe um pouco de alegria ao seu coração. A maioria dos residentes em Nazarick não haviam saído de lá, por isso não fizeram amigos do lado de fora. Talvez se ele deixasse os outros membros saírem regularmente, eles seriam capazes de fazer boas amizades. Ains não achava que as pessoas com amigos fossem superiores às demais. No entanto, pensar que alguém não precisava de amigos também estava incorreto. Dito isto, sempre foi melhor ter a chance de fazer amigos, do que não os fazer. Eu tive meus amigos na Ains ou Algon. Nesse caso, pode ser bom deixar os outros membros saírem e dar-lhes tempo livre para interagir com os outros, especialmente o Mari e a Aura. Não, também é possível que dar a eles algum tempo no aniversário deles é, uhum. Você pretende encontrar a Neia novamente? Não, longe demais. Ah, não precisa se preocupar com isso. Eu já marquei este lugar como um ponto de teleporte. Você pode ir e se divertir sempre que quiser. Apenas use portal. Não há necessidade de ser tímida. Se eu estiver livre, por favor, deixe-me fazer isso. Exatamente isso. Livre, eu lhe darei muito tempo livre. Eu tenho pensado sobre um plano de férias por algum tempo. Eu deveria dar às Pleiades umas férias também. Não seria bom sair e se divertir com as outras? Eu já planejei tudo, não há nada com o que se preocupar. Shizu pensou brevemente sobre isso e depois sacudiu a cabeça. Isso causará problemas. Problemas? Como assim? Problemas para Neia? Ou vai impedi-la de se divertir com a Neia? Ou é porque as outras Pleiades não aprovam? Bem, se causar problemas, não poderemos fazer nada quanto a isso. Você terá que ir sozinha, Shizu. Falando nisso, deixe-me mudar de assunto. Os pais da senhorita Baraja estão ambos mortos. O que pensa disso? Os pais de Neia Baraja estavam ambos mortos. Se ela tivesse pedido a ele, ele achava que seria bom ressuscitá-los. Se isso a deixasse ainda mais grata. Não, isso não está certo. Resumindo, os pais de Neia não valeriam o custo. Era claro que Neia estava suficientemente grata a ele. Nesse caso, não havia necessidade de continuar marcando pontos com ela. Além disso, as varinhas da ressurreição eram muito caras, então ele queria economizar, se possível. Se Pestônia e os outros usassem magias de ressurreição, ela precisaria de moedas de ouro, joias ou outros objetos de valor como parte do custo da magia. Na verdade, praticamente não havia benefícios a serem obtidos. Bem, seria um assunto diferente se fosse a amiga da Shizu. Eu não me importaria de dar benefícios assim às amigas das crianças. Por ela parecer íntima de Shizu, ele fez suas perguntas, tanto Neia quanto Shizu, para julgar suas reações. Está tudo bem, tratamento especial não é bom. Mesmo? Seria um excelente presente, mas já que é assim, bem, é isso. Na verdade, ressuscitar os mortos, especialmente os cadáveres incompletos, poderia ser muito problemático. Haveria muitas pessoas que diriam: como você pode fazer isso por ele e não por mim? Além disso, seria problemático se ele fosse convidado a ressuscitar a Rainha Sagrada. Com certeza, Demiurgo poderia lidar com a situação se ele ressuscitasse a Rainha Sagrada, mas os deméritos superavam as vantagens. Se quiser brincar, que tal ler aquele livro? Estaria tudo bem. Está tudo bem, está no consultório médico. Shizu possuía conhecimento de todos os mecanismos de Nazarick.
Deixá-la sair assim era muito perigoso, e ela não teria sido capaz de deixar Nazarick. Portanto, ele usará controlar a amnésia nela. O conhecimento de Shizu sobre esses mecanismos fazia parte da narrativa que seu criador, um jogador, havia feito para ela. Ainz não sabia se a magia poderia funcionar em tais coisas, mas depois de lançá-la nela, descobriu que a magia funcionava como deveria. Essa era uma técnica que Ainz havia desenvolvido após repetidas experiências em cobaias que ele havia obtido. Aparentemente poderia fazer coisas incríveis depois que a dominasse por completo. A razão para isso foi porque Ainz teve a sensação de que ele poderia acessar o núcleo dos NPCs. Onde estavam exatamente as narrativas dos NPCs, ou o começo de suas memórias? Ainda assim, isso era simplesmente uma ilusão da parte de Ainz, era muito provável que as duas coisas não estivessem completamente relacionadas. Se ele quisesse resolver isso, precisaria entender melhor a magia e entender tudo a ver com a memória humana. Nesse caso, ele precisaria de muitas cobaias e décadas de treino e pesquisa, além de se preparar para a possibilidade de que tudo isso poderia ser uma perda de tempo. Ainda assim, Shizu estava atualmente com memórias incorretas, então, em certa medida, ela era uma armadilha. Qualquer um que tentasse usar Shizu para entrar em Nazarick teria maus bocados esperando por eles. O médico, aquelas Shizus podem se mover. Se a hora chegar. Elas não são apenas construtos, então? Ainz queria dizer isso, mas não disse. Era exatamente como a verdadeira identidade de Papai Noel, escondida sob um véu de mistério. Suzuki Satoru não se lembrava de ter visitado o local depois de vir ao Novo Mundo, mas ele tinha visitado nos tempos de Yggdrasil. Embora, na verdade eram desenvolvedores. Quando Ainz riu desamparadamente, ele notou Shizu olhando atentamente para ele, e então ele disse: Eu estava falando sozinho. Vossa Majestade. Vossa Majestade. O que é, Shizu? No passado, ela havia se dirigido a ele pelo nome, mas agora ela tinha passado a usar um tratamento formal. Isso perturbou ligeiramente, ou melhor, muito, Ainz. Fui muito familiar todo esse tempo, é assim que é o certo. O que está dizendo? Eu me sentiria triste se você me chamasse de Vossa Majestade. Ainz-sama está de bom tamanho. Sendo sincero, você nem precisa do Sama. Que tal Ainz-san? Isso seria rude. Eu seria repreendida. Ah, claro. Bem, você não precisa me chamar de Vossa Majestade. Entendido. Oh sim, e sobre o ofício rúnico que lhe falei utilizando mensagem? Eu tentei. Entendo. Parece que não correu bem. Ainda assim, não deve ser um problema, mesmo que falhe. Ainda assim, talvez eu devesse esperar para pegar os itens que emprestei, incluindo aquele arco. Ainz refletiu enquanto observava Shizu. Quando partiu, ele compartilhou sua carruagem com uma garota que continuava encarando-o. E no caminho de volta, estava uma garota de rosto inexpressivo. Ambas eram únicas à sua maneira. Enquanto Ainz pensava sobre isso, ele sorriu.